podemos apontar com precisão a origem do direito administrativo. A Lei de 28 do Pluviôse do ano oitavo, editada em 1800 na França. Essa data, 28 do Pluviôse, corresponde, em nosso calendário, ao dia 17 de fevereiro de 1800. Essa lei de 1800, do Conselho de Estado francês, organizava e limitava externamente a administração pública. Foi, portanto, o Conselho de Estado francês que elegeu as categorias básicas da disciplina. Oficialmente, a lei vigiu por 150 anos, mas as categorias administrativas lá estabelecidas perduram até os dias de hoje, na França e em outros países, como o Brasil. Como se trata de um período de transição entre o antigo regime, o Estado feudal, e o novo regime, o Estado liberal, muito do velho está presente no novo. Afinal, a administração pública não se criou do nada. Surgiu do horizonte histórico possível naquele momento, e na criação do Estado liberal trouxe consigo muito do Estado medieval. Segundo, a definição desse momento como momento de nascimento do direito administrativo se dá apenas na perspectiva legal. Antes desse momento, a soberania estava no rei e a preocupação do Estado era garantir aos súditos a vida eterna no outro mundo. Com as revoluções burguesas, a soberania se desloca para o Estado, que teve de se estruturar sem as promessas da vida eterna, para garantir a todos os cidadãos os direitos derivados do ideal de liberdade e igualdade. Nesse sentido, o Estado moderno, ao estabelecer a administração pública, pretendeu democratizar a soberania, antes concentrada no monarca, para todos os indivíduos, estabelecendo o poder de polícia como uma forma de disciplinar a sociedade. Mas qual o conteúdo da Lei de 1800? Ela organizou a administração pública e também tratou do controle da administração pública. A organização administrativa deriva do fortalecimento político do primeiro cônsul, Napoleão Bonaparte, que organizou a administração a partir de si, com os princípios da hierarquia e da centralização. Com relação ao princípio da hierarquia, fixou-se pela primeira vez a separação entre o agente político e o servidor público, que atua no âmbito administrativo, subordinando o servidor público ao agente político. A autoridade superior compete a nomeação e exoneração dos servidores públicos. No topo dessa estrutura hierárquica, de acordo com a Constituição do ano oitavo da França, estaria, como vimos, o primeiro cônsul. A Constituição do ano oitavo estabelece em seu artigo 41: o primeiro cônsul nomeia e destitui, à vontade, os membros do Conselho de Estado, os ministros, os embaixadores, demais chefes externos, os oficiais do Exército Terrestre e Marítimo, membros das administrações locais e comissionários do governo junto aos tribunais. Assim, todos os membros da administração passam a depender, direta ou indiretamente, do primeiro cônsul. Essa hierarquia muito estrita contribuirá para a constituição da administração como um órgão com regras próprias e subordinado no interesse geral ao Poder Executivo. Você tem que escolher o homem certo para o lugar, e não o lugar para o homem, teria dito Napoleão. Paralelamente a essa subordinação dos funcionários públicos à autoridade central, a Constituição do ano oitavo estabeleceu também o poder regulatório. Dois artigos são particularmente importantes. O primeiro, o artigo 44, segundo o qual o governo deve propor as leis e fazer os regulamentos necessários para garantir a sua execução. Depois, ao artigo 54, segundo o qual os ministros dispõem sobre a execução das leis e regulamentos da administração pública. Como o equilíbrio de poder pende a favor do executivo, essas disposições não permanecem letra morta. Ao contrário, o poder regulador é, até a atualidade, um meio essencial para a ação administrativa. Com relação ao princípio da centralização, buscou-se uma reação contra a anarquia provocada pela descentralização revolucionária. Isso se reflete em duas características. Primeira, a reformulação do mapa administrativo da França e, segunda, a mudança no modo de organização da administração. O mapa administrativo da França é alterado
no sentido de dar maior simplificação. Deste ponto de vista, o consulado e o império estão apenas completando a obra revolucionária, mas é sobre o império que ele se torna o quadro territorial privilegiado para a ação do Estado. Ao contrário do departamento, existem agora apenas distritos e comunas, no lugar de muitas comunidades e constituintes criadas por sucessivos regimes revolucionários. Acima de tudo, é o modo de administração que muda. A Lei de 28 do Pluvoaz do ano de 1800 passa a ser Constituição para a administração francesa. O aspecto mais novo e que se deve durar é a instituição do nível local de agentes para representar o poder central. O prefeito é a figura mais famosa dessas autoridades. Napoleão fez prefeitos, segundo sua expressão, imperadores com pés pequenos, intimamente sujeitos ao poder central. Com a organização piramidal do território, Napoleão centralizou o poder, direcionando, para si próprio, as competências administrativas. Com relação ao controle, a Lei de 28 do Pluvoso, do ano 8º, centralizou no Conselho de Estado as competências para a matéria administrativa, e instâncias de apelação das decisões tomadas pelos conselhos de prefeitura. O que se estabeleceu foi a separação entre as autoridades legislativas e judiciária, impedindo que os tribunais entrassem na competência administrativa, inclusive para decidir litígios. Os conselhos de prefeitura, estabelecidos pela organização hierárquica, sob a presidência do prefeito, eram competentes para julgar sobre certos litígios, mas foi o Conselho de Estado francês, criado pela Constituição do ano 8º, que permitiu as transformações mais profundas na estrutura estatal. O Conselho de Estado francês foi estabelecido, primeiramente, como o Conselho Jurídico do primeiro cônsul e, depois, aos chefes de Estado. Além disso, o Conselho de Estado francês tinha a competência de solucionar os litígios dos quais a administração pública fazia parte. Na prática, o Conselho de Estado francês não aplicava o Código Civil, e sim normas administrativas. É do Conselho de Estado francês, já nos anos 1870, a base da Lei 24 de maio de 1872, a famosa decisão para o caso Blanco, em que uma menina, Agnes Blanco, havia sido atropelada por um veículo da empresa estatal francesa de fumo. Neste caso, estabeleceu-se as bases da responsabilidade objetiva da administração pública, tipo de responsabilidade prevista atualmente no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Brasileira de 88. Para além da formação legal, enquanto disciplina jurídica, o direito administrativo moderno também se estruturou no início dos anos 1800, com os manuais de Romanosi, na Itália, em 1814, e de Macquerel, na França, em 1818. Em 1819, a Cátedra da Disciplina é estabelecida em Paris, na França. Para além desse momento de surgimento, na década de 1870, também na França, o direito administrativo recebe atenção e tem seus estudos clássicos realizados. São dessa época os escritos de Édouard Laferrière, Maurice Hariot e Léon Duguay. Desculpe meu francês. Nomes que se fazem presentes nos manuais modernos de direito administrativo, sejam eles nacionais ou estrangeiros. São essas as raízes históricas da administração pública, raízes que atravessaram o Atlântico e contribuíram para a formação da administração pública brasileira. Mas esse é tema para um próximo vídeo. Muito obrigado e até lá!